o que Deus está querendo fazer é levantar um povo que escreve história. E esse povo que escreve história enfrenta os gigantes no nome do Senhor Jesus. E tem uma visão ampliada, que vai além, me perdoem a expressão, do seu próprio umbigo. E consegue ver o que Deus quer fazer. E eu queria começar com essa leitura e explicar para vocês o que Deus foi colocando no meu coração. Queria começar lendo Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Lendo todo esse capítulo 11, capítulo 10, capítulo 12 do livro de Hebreus, a gente vai perceber que o autor de Hebreus tinha um propósito quando ele introduz esses capítulos 11 e 12. Era que os crentes a quem ele escrevia não retrocedessem, mas pela fé avançassem. E aí eu lembrei do Brandão, né? Porque ele toda hora joga esse jargão aqui com a gente, né? Mas olha, o autor de Hebreus tinha dito isso, lá no capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E aí ele introduz o capítulo 11, o capítulo 12. E ele passa a listar vários testemunhos de fé retirados da história de Israel. E o propósito desse listar de testemunhos era motivar aquela geração a escreverem a sua própria história de fé. E eu creio que quando a gente olha para o passado, quando completamos 100 anos de história como convenção, é uma boa oportunidade para fazer a mesma coisa. E assim eu quero me valer do versículo 2 do capítulo 11 de Hebreus, que diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, para lembrar o bom testemunho que nós recebemos. E o que eu gostaria de fazer, olhando para essa história que faz parte da nossa história dos batistas do Paraná, é aprender com estes irmãos que eram falhos, pecadores, que tinham problemas como todos nós aqui, as lições de fé que eles deixaram para a gente como um legado da história. Então nessa noite eu queria escolher alguns personagens. É impossível a gente tentar fazer um panorama histórico, então eu tive que ser seletivo, escolhi alguns personagens e eu vou trabalhar a história deles e aplicar o que eu aprendi com esses irmãos. E não daria para a gente começar sem lembrar do pioneiro do trabalho batista aqui no Paraná, que foi o pastor Samuel Pires de Melo. E eu aprendi com esse homem que fé é colocar toda a vida sobre o altar. E eu queria contar um pouquinho da história para você desse homem, e as coisas que eu guardei na minha mente. Eu não vou ler a história dele, mas aquilo que eu guardei na minha mente da história desse homem, e que me ensinam a colocar a minha vida sobre o altar. Esse era um jovem, um garoto, que foi criado nos princípios evangélicos pelo seu pai no Rio de Janeiro. Seu pai era diácono de uma igreja cristã evangélica no Rio de Janeiro. Mas ele ficou órfão muito cedo, com 12 anos de idade. E aí as suas prioridades de vida mudaram. O sonho dele era ficar rico. O sonho dele era ser um empreendedor, ganhar dinheiro, porque ele não queria mais aquela chaga de ser órfão, aquela pecha de ser alguém que tinha grandes dificuldades. E então ele começa a ser um empreendedor, faz muitas coisas. Ele desenvolve vários trabalhos, mas ele ganha dinheiro como agiota na cidade de Santos. E fica rico. E naqueles tempos ele esqueceu até dos princípios que ele havia aprendido na sua família, com os seus pais.
e ele se torna agora um adepto da filosofia espírita, e ele abraça o espiritismo, mas ainda por causa da sua história, da sua tradição, tinha uma certa simpatia para com os protestantes. Por isso, quando alguém convidava para ele assistir um culto, né, ele por causa dessa simpatia ia lá. E ele foi convidado para assistir uma série de conferências de um missionário inglês, Frederico Glass. E ele foi lá e ouviu o primeiro dia, o segundo dia, e assim foi. E o missionário inglês devia ser uma pessoa muito firme, assim. Ele não se conformava que o homem ouvia, concordava e não tomava nenhuma decisão. E aí deu uma dura nesse homem, né? Olha, o que você está fazendo aqui? O que é que você crê? E tal. Ele contou a história dele, e ele disse assim: olha, se você não crê naquilo que a gente prega, o que é que você está fazendo aqui? Eu fico pensando, né, se você e eu, como pregadores, fizéssemos um negócio desse, ia dar uma encrenca danada, não é? Mas foi interessante como Deus usou essa situação para mover o coração desse homem para estudar, para entender o que havia dentro dele. E ele começa a ler um livro que todos nós aqui talvez já tenhamos lido, O Peregrino, né, de John Bunyan. E ele começa a se identificar com o cristão daquele livro, e isso começa a mover o seu coração. E um dia, voltando àquela igreja, que ele tinha sido convidado a se retirar, ele aceita o apelo e entrega a sua vida a Jesus, na pregação de um outro pregador, José Grisenberg. E o interessante é que quando a gente tem uma decisão séria, e a gente entende a diferença de religiosidade e espiritualidade, a diferença entre a gente fazer parte de uma agremiação religiosa e realmente experimentar a presença, o propósito e o poder de Deus na nossa vida, as coisas começam a mudar. E na vida desse homem as mudanças foram muito intensas, porque Deus começou a trabalhar no coração dele as coisas talvez mais difíceis. Quando ele começou a olhar e aprender a palavra de Deus e estudar, ele descobriu uma coisa, que ele não podia exercer a profissão que ele exercia, porque ser um agiota no contexto daquele tempo e proclamar o amor de Deus não tinha nada a ver. E aí então ele vai dizer para aquele pastor: eu vou vender tudo que eu tenho. E o que é que você vai fazer? Eu ainda não sei, mas eu vou vender tudo que eu tenho, porque eu não posso ser essa pessoa que eu fui até agora, afixada só no dinheiro. Muito provavelmente, esse homem, o Deus dele até aquele dia era o dinheiro, e aquele momento era um momento dele dizer: tem um outro Senhor sobre a minha vida. Conta a história ainda, que ele passou por um tempo em que ele foi liquidando os seus negócios e pensando o que ia fazer, e aí veio o sentimento de necessidade de pregar o Evangelho e de levar a mensagem de Deus a outras pessoas. E movido por esse sentimento, sem que ninguém o tivesse enviado, sem que nenhuma junta missionária tivesse por trás, ele simplesmente comprou um lote de Bíblias e disse: eu vou para o sul do Brasil, eu vou descer aqui de São Paulo para o sul, e a intenção dele era ir para o Rio Grande do Sul, e vou pregar o Evangelho, e isso às custas dele mesmo. E aí Deus vai preparando aquelas coisas que são da graça dele. Ele, numa viagem de trem de Curitiba para Paranaguá, está lendo a Bíblia no trem, e uma senhora, Dona Calpúnia Rosa, pergunta para ele: o que é que o senhor está lendo? Ele disse: estou lendo a Bíblia. O senhor por acaso é protestante? E ele disse: sou. E o senhor não poderia ir à minha casa hoje à noite, lá em Paranaguá, explicar a Bíblia para a gente? E aí ele vai e realiza o primeiro culto ali no dia 7 de setembro, de 1902, na cidade de Paranaguá. E é interessante que ali ele tem a percepção de que não era o Rio Grande do Sul, não era voltar para Santos, não era fazer qualquer outra coisa, mas era se instalar naquela cidade
e pregar o Evangelho. E começa uma obra tremenda, sem sustento de ninguém, com os seus recursos próprios. Ele planta a igreja mais antiga do nosso estado, né, que é a primeira igreja batista de Paranaguá, e com os seus recursos constrói o primeiro templo, constrói a casa pastoral, e durante 8 anos e meio, mais ou menos, ele dedica tudo que ele tem, tudo, para o Evangelho crescer. No final desses 8 anos e meio, ele leva a Cristo 230 pessoas que compunham a congregação, espalhada não somente na cidade de Paranaguá, mas também em outras localidades. E aí ele percebe que as malárias consecutivas tinham minado a sua saúde. E como ele era um missionário independente, ele ficou pensando qual seria o futuro dessa obra. E aí ele tomou uma decisão que eu acho que também não foi fácil: convidar os batistas do Brasil para assumirem a obra que ele tinha plantado naquele lugar. Quando eu olho para esse homem, eu fico perguntando, qual é o bom testemunho que esse homem deixa para a minha vida? O testemunho que eu aprendo desse homem é que a obra de Deus, ela só pode ser feita se toda a nossa vida for colocada sobre o altar de Deus. Não dá para a gente fazer a obra de Deus se a gente não se colocar primeiro. A primeira oferta sou eu. A primeira oferta sou eu. Alguns anos atrás, no culto de crianças aqui da nossa igreja, tem um momento do ofertório, não é? E o pastor que estava liderando o culto de crianças viu que uma criança foi lá na frente e não ia embora. Não é? Todo mundo foi lá, colocou sua moedinha, sua oferta e ia embora. E aquela menina ficou ali do lado do ofertório, do gasofilaço. E aí o pastor chegou baixinho e perguntou: filha, tudo bem? Ela falou: tudo bem. E o que você está fazendo? Ela disse: eu estou me dando para Jesus. Eu acho que essa é a grande lição que a gente vai aprender com esse homem de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus, não dá para ser servo de Deus, não dá para ser um verdadeiro cristão se a gente não se der por inteiro para Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se nós quisermos deixar um legado e escrever a história de hoje para o futuro, nós precisaremos aprender com homens dessa estirpe do passado a colocar a nossa vida sobre o altar de Deus. E eu acho que a gente tem que começar pelos nossos sonhos, porque se a gente não deixar Deus ser o dono dos nossos sonhos, a gente vai fazer o que a gente quer. E se Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele tem que ser o dono dos nossos sonhos. E os sonhos que a gente vai sonhar serão aqueles que Ele vai colocar sobre o nosso coração. Ele vai ter que ser o dono do nosso tempo, porque eu vou ter que aprender a deixar Deus governar todos os aspectos da minha vida. Como esse homem me ensinou, ele vai ter que ser o dono dos meus recursos. É interessante porque no final dessa sua jornada, ele chegou a passar necessidade, a colher ferro velho para se sustentar, mas não parou de pregar o evangelho. E quando os batistas chegaram, reconheceram que ele era um missionário e o sustentaram através da Junta de Missões Nacionais. Naquele tempo tinha outro nome, mas era a Junta de Missões Nacionais. Nós vamos ter que aprender a colocar toda a nossa vida sobre o altar. E talvez a coisa mais difícil que esse homem teve que colocar, depois desses anos todos que ele ficou naquele trabalho, foi entregar a obra de Deus, e não do pastor Samuel Pires de Mello, porque a obra não era dele, era de Deus, e entregar no altar.
porque tudo, 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 tudo é para a glória de Deus. Eu aprendo na minha vida que Deus nos dá unção, a unção vem do alto, Deus vem e reveste de graça, mas consagração é nossa parte nesse processo. Na cerimônia da consagração no Velho Testamento, era uma cerimônia muito interessante. Então, quando o sacerdote ia ser consagrado, ele tinha que estender as mãos, e aí o sacerdote mais velho, além de ungí-lo, mas ele tinha que consagrá-lo, ele começava a colocar pedaços dos animais que seriam ofertados no altar. Eu não sei se você já empilhou carne na mão. Já tentou empilhar carne na mão? Você põe aqui, escorrega por ali e assim vai. Mas ele tinha que colocar uma perna de carneiro, o peito de um outro animal, ia amontoando tudo isso, e com muito cuidado ele tinha que sair dali da frente onde estava o sacerdote mais velho, ir na direção do altar e mover devagarinho sobre o altar e trazer de volta. Eu acho que ele ficava ensaiando, porque já pensou se cai alguma coisa ali? Que vergonha. Por isso a palavra consagração na língua hebraica quer dizer mãos cheias das coisas sagradas. Deus nos dá a unção, mas a consagração é nossa parte, onde nós colocamos a nossa vida sobre o altar e tomamos decisões diante do Senhor. Um segundo personagem da história que eu queria citar é o pastor missionário Arthur Periat Dieter. Ele permaneceu aqui no estado do Paraná do final de 1918 até 1940, quando ele retornou aos Estados Unidos. Mas a sua participação na obra desse estado começou antes. A fé desse homem permitia ver longe. Ele tinha uma forte visão de cooperação, e pela fé cria que o Senhor poderia derrubar barreiras. E é interessante que antes dele vir aqui para o Paraná, quando Samuel Pires de Mello ofereceu os 230 membros à igreja de Paranaguá para os batistas assumirem aquela obra, houve quase um impasse, que isso não acontece, porque o missionário americano Bagby, ele gostou de tudo que viu, mas colocou uma exigência. A exigência é que todos os membros da primeira igreja batista de Paranaguá, na época não era batista, não é? Eles fossem aceitos por batismo, ainda que eles tivessem sido batizados por imersão. E aí então o povo lá disse não, e aí quase que não dá certo. Mas aí tem um homem, Arthur Periat Dieter, que vai lá e conversa com o Bagby, que vai lá e conversa com Samuel Pires de Mello, e diz: para quê? Vamos receber esse povo, tem coisas maiores. E ele, como secretário da Junta de Missões, conciliou aquele impasse. Posteriormente, quando ele veio para cá, ele soube da primeira tentativa de fundar a Convenção Batista em 1918, que foi promovida pelo missionário Pettigrew e articulada pelo missionário Manuel Virgílio de Souza, mas que não deu certo. Houve a reunião, houve tudo, mas não formaram a convenção. E outra vez a visão desse homem gerou no ano seguinte a criação dessa convenção. Era uma visão ampliada, porque ele percebeu que a convenção não podia ser simplesmente uma agremiação de igrejas, um clube de igrejas, interessadas em si mesmas, mas a visão precisaria ser mais ampla. Por isso, ele fez algo inusitado para aquele tempo. Ele decidiu convidar para comporem a nova convenção as 5 igrejas que existiam no Paraná, e mais uma congregação, 6 então, e mais 3 de Santa Catarina, todas de imigrantes letos,
que ao serem aceitos, fizeram um voto e se comprometeram em não ser apenas uma igreja étnica de letos, mas levar o evangelho aos brasileiros. Olha que coisa maravilhosa. Mas a visão era tão ampla, mas tão ampla, que o primeiro presidente da Convenção Paraná-Santa Catarina foi um leto, pastor Butler, pai da doutora Ellen, que está aqui conosco, não é? Onde ela está? Está ali, né? Pai da doutora Ellen. E eu fiquei pensando, que homem de visão, porque eram estrangeiros, de número menor de igrejas, mas para que pudesse levar à frente o compromisso de evangelizar os brasileiros, precisava ter um líder eleto para estar junto na frente. E hoje a gente tem aqui uma greia imensa de líderes letos aqui, pastor Purim que está aqui, e tantos outros que passaram pela história, e que são uma bênção no meio do povo de Deus, e aqui no Paraná e em tantos lugares. Mas não parou aí. Essa convenção, que era chamada de interestadual, poucos anos depois, ela foi organizada em 1919, em 1925, um outro pastor leto, chamado Carlos Lehmann, junto com um marinheiro inglês perdido nos rincões de Lavras, no Vale do Ribeira, levaram a Convenção Batista Paraná-Santa Catarina a receber e abrigar as novas igrejas que estavam sendo fundadas no sul de São Paulo. E de repente essa convenção ficou Paraná, Santa Catarina e Vale de Ribeira. E tem aqui vários que estão aqui, pastor Zacarias está aqui, né? O Edmilson já é mais novo, né? Mas tem aqui tantos que são fruto desses primeiros trabalhos que foram feitos lá. Foi essa visão ampla que desafiou esse homem a levar todas as igrejas naquela época. Não eram muitas, começou com esse número aqui, não é? 5 mais 3, 8, mais uma congregação que logo depois se tornou igreja, 9, do lado de cada igreja, criar uma escola anexa. Gente, escola anexa, a gente fica pensando no negócio mirabolante, mas eu queria que você fosse lá no pequeno museu que tem ali, e visse uma das escolas anexas que está lá num slide feito em vidro. Eu nem sabia que tinha slide em vidro, né? E está lá uma escola, é um barraco de madeira, que era feito do lado da igreja. Sabe por quê? Porque naquela época 75% da população brasileira era analfabeta. Mas por causa dessa iniciativa, nas igrejas batistas, só 20% dos seus membros não sabiam ler e escrever. Esse foi o homem que fundou o nosso Instituto Bíblico aqui, que depois se tornou a nossa faculdade teológica. Foi o construtor de inúmeros templos, inclusive o primeiro templo desta igreja. Um homem de visão muito ampla. E é por isso que o autor de Hebreus escreveu: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse homem era capaz de ver pela fé o futuro. Viver pela fé, eu aprendo com esses homens e aprendo com a palavra de Deus, é enxergar as possibilidades de Deus, além dos nossos entraves humanos. Querido colega, pastor que está aqui, toda vez que você se colocar diante de uma obra, que Deus lhe chamar para essa obra, vão aparecer tantos empecilhos, gigantes vão aparecer. E muitas vezes a gente para diante dos gigantes. Mas o que Deus está querendo fazer é levantar um povo que escreve história. E esse povo que escreve história enfrenta os gigantes no nome do Senhor Jesus. E tem uma visão ampliada, que vai além, me perdoem a expressão, do seu próprio umbigo. E consegue ver o que Deus quer fazer. Alguém perguntaria: por que então essas escolas não existem mais? Sabe o que eu creio? Simplesmente porque as necessidades do povo mudaram. Quando o governo brasileiro entendeu
que esta era a missão do Estado, que todas as crianças pudessem aprender e ir para a escola. Mas a visão de fé nos chama a entrar em outras áreas da sociedade onde podemos fazer diferença. Por isso eu creio que Deus nos chamou para esse tempo, sim, para entrar através das Cristolândias ou outro nome que tenhamos, para enfrentar uma das grandes mazelas da sociedade brasileira, que é a drogadição. Este país é o país que tem o maior número de viciados no mundo, ainda que o governo diga que não tem uma epidemia. Então eu não sei o que é epidemia. Alguém tem que fazer alguma coisa. E sabe o que é pior? É que os programas que existem, eles param às vezes na desintoxicação. 30 dias depois, no dia seguinte, a pessoa volta. Porque o que precisa é haver uma mudança de caráter, uma mudança de vida, e a gente tem uma mensagem que leva a isso. A gente precisa entrar pelas portas, pelos caminhos daqueles que não têm lugar na sociedade. E aí eu vou até para aqueles que já caíram lá no fundo, lá na rua, para dizer: olha, existe um investimento de graça que Deus quer fazer na sua vida. Eu acho que há lugar para a gente trabalhar nas demandas de hoje, com a família que está se deteriorando, para dizer que há como criar uma instituição forte chamada família. Nos programas de transformação social que envolvem a música, os esportes, o aumento da receita familiar. Você sabia que Curitiba, eu não estou falando, sei que eu estou falando para líderes de todo o estado, mas Curitiba é uma das capitais do Brasil que tem o maior número de suicídios. Desde que eu li isso está me incomodando. O que eu estou fazendo? Eu preciso fazer alguma coisa por esses desalentados de alma que desejam morrer, pela construção de valores éticos em uma sociedade corrupta, pelas capelanias dos presídios e das casas de apoio de egressos, porque senão esse problema da violência vai continuar. Tudo isso porque pela fé nós cremos no que Paulo ensinou. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A visão ampliada deste homem me desafia a ir mais longe, me desafia como convenção a ampliar a cooperação e a entrarmos juntos onde não conseguiríamos sozinhos. E a minha pergunta é: até onde a sua fé tem sido ampliada e até onde a sua visão chega longe? Só pela fé a gente vai crer nas possibilidades de Deus. E queria terminar só citando mais um homem que dos Campos Gerais, Abraão José de Oliveira. Eu achei muito interessante a história desse homem. Ele era um professor de uma dessas escolas. Foi primeiro trabalhar em Paranaguá, mas as malárias o impediram de ficar ali. E ele foi convidado por Dieter para ser pastor auxiliar desta igreja aqui em Curitiba. Mas ele sabia que aqui não era o lugar dele. E aí ele começou a orar e perguntar para Deus o que Deus tinha para a vida dele. E numa carta que ele escreveu em 1967, ele disse que enquanto ele estava orando, o Senhor colocou na mente dele, o Espírito Santo soprou na mente dele, o nome da cidade de Ponta Grossa. E ele diz nessa carta: olha, eu nunca pensei em Ponta Grossa. E aí ele se levanta no dia seguinte, que era domingo, pega um trem e vai para Ponta Grossa, e começa a andar pela cidade, encontra uma casa que está para alugar, e ele então começa a perguntar da casa, como é que seria o aluguel e etc, e aí a pessoa que está mostrando a casa diz assim: olha, o proprietário da casa, ele quer alugar, mas ele quer uma carta de fiança, que seja de um negociante conhecido da cidade, senão ele não aluga. E olha, ele é muito rigoroso, é um alemão aqui e tal, e ele não vai abrir mão disso. E aí ele disse: olha, então sinto muito, eu não sou a pessoa. Eu estou chegando aqui agora, não conheço ninguém nessa cidade.
se despediu e começou a ir embora. E o dono da casa estava olhando pela janela e ouviu a conversa. E falou: moço, vem aqui, conta para mim quem é você. E ele pegou, tirou o cartão de visita dele, professor, pastor, Abraão de Oliveira, está aqui. Esse homem conversa em alemão com a esposa. Eu queria saber o que eles tinham conversado. Eu não sei você, mas eu fico pensando, mas o que eles falaram em alemão ali? Aí ele disse assim para o rapaz que tinha mostrado a casa: dá a chave para o homem, porque o cartão de visita dele vai ser a minha fiança. Ele volta para Curitiba, pede para que o pastor Dieter marque uma assembleia extraordinária, não fala nada para ele, porque eu também não sei se eu marcaria assembleia extraordinária. Mas o Dieter devia conhecer muito bem, aceitou, e na segunda-feira ele despacha toda a mudança dele para lá. Na terça-feira tem assembleia extraordinária, ele pede exoneração como pastor auxiliar desta igreja, muda-se para a cidade de Ponta Grossa. Pouco menos de um mês depois, ele começa os primeiros cultos naquela casa e uma escola, que foi uma das maiores escolas dos batistas nessa região naquele tempo, com mais de 150 alunos. Ele foi para lá sem sustento, e ele disse naquela carta que ele tinha 50 mil réis. Eu não sei quanto significaria isso. Talvez alguém pudesse um dia fazer o cálculo, né? Mas eu descobri que um missionário de missões nacionais naquela época ganhava 150 mil réis. Então ele foi com 1/3 do salário. E mais nada. Sabe o que eu aprendo com esse homem? Eu aprendo uma coisa tremenda. Eu aprendo que quando Deus fala, só há uma coisa que uma pessoa de fé pode fazer: obedecer. Esse homem me desafia a me comprometer com a voz do Espírito no meu coração. Parece simples, né? Mas eu quero dizer para você: diz para a tua esposa que você vai mudar amanhã. Você vai arrumar uma encrenca, rapaz. Não é verdade? Mas a convicção era tão grande, tão grande. Mas quando eu olho para esse homem, eu fico pensando: não foi essa também a história de Abraão, o pai da fé? Não foi mais ou menos assim que aconteceu com ele? Muitas vezes a obra de Deus fica estagnada, simplesmente porque não paramos para dobrar os nossos joelhos e orar, buscando o comando do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu tenho aprendido nesses 38, quase 39 anos de ministério, que não é o planejamento estratégico que faz a obra de Deus crescer, é o poder do Espírito Santo na nossa vida. E quando Ele começa a instruir, orientar, guiar, Ele abre portas e Ele sustenta a sua obra. Por isso eu quero aprender com homens assim a deixar um bom testemunho para a história. E você? E aí eu fico pensando: o que foi que o Espírito Santo lhe falou ultimamente? O que a voz do Espírito tem dirigido a sua vida? Porque eu creio que Deus já está abrindo portas, a gente precisa ouvir e obedecer. Bom, assim como o autor de Hebreus, eu poderia dizer: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E eu poderia falar a mesma coisa. Tem tanta gente boa que a gente podia citar aqui. Podia falar de um homem como João Emílio Henke, que foi 11 vezes presidente da Convenção do Paraná, 16 anos secretário executivo, depois diretor de História e Estatística. Ele serviu essa convenção por 38 anos, um dos primeiros convertidos aqui nessa região.
Poderia falar do pastor Altair Prevedelo, que está aqui. Poderia falar dos missionários ingleses que trabalharam em nosso campo. Pastor Isaías Quirino, demais líderes da nossa convenção e tantos outros que o Senhor tem usado para escrever a nossa história. Mas o que eu aprendo aqui é que hoje o protagonista dessa história não são eles. O protagonista dessa história é você. E só poderemos fazer essa obra na fé, pois tudo é do Senhor e para o Senhor. E eu queria lembrar, para finalizar, o que foi dito pelo pastor Rubens Lopes no sermão do Jubileu de Ouro da Convenção. Ele pregou baseado em Ageu 2:8, e o tema do seu sermão era: o ouro é meu. Não dele, de Deus. E o que ele pregou foi que o ouro e as glórias desta história não são nossas, são do Senhor, porque a Ele pertence toda a glória. Mas o desafio é nosso. Que Deus nos dê graça para a gente poder escrever a parte que nos cabe dessa história. Amém.